Eu acho assim, era interessante dar um esclarecimento geral, porque tem pessoas aqui que acompanharam essa questão, estiveram na primeira audiência, etc. Mas tem gente que não. Então não é bom a gente dizer mais ou menos em que pé está a coisa, para a gente poder, assim, mas isso aqui vai entrar na pauta, a gente não entrou na pauta ainda. Tá. Nós estamos aqui na fase de informe e surgiu a questão do plano diretor, né? Vamos encerrar o plano diretor, depois a gente entra na sua pergunta que diz respeito à pauta específica. Se tem a rima, se tem. Como eu falei, eu vi uma faixa hoje e esse assunto me interessa, não estou nem preparado para. Mas agora que eu vi pela primeira vez, bom, eu entendo a sua preocupação quanto ao global. Entendo. Agora, o senhor enxerga a floresta, ok, temos que fazer essa tarefa. Vamos enxergar a árvore. A árvore é esse empreendimento. Tá certo? Desculpe ser um pouquinho pragmático nessa hora, porque se esse empreendimento não foi aprovado ainda, nós podemos, vamos dizer assim, bloqueá-lo no RIMA e no estudo de impacto ambiental. Talvez com uma bazuca. Ele foi aprovado já? Se já foi aprovado, você... Vamos entrar na pauta porque Tá bom, então a proposta é, vamos direto para a pauta, eu acho que apenas vamos cumprir as inscrições. Então, há uma inscrição do senhor e uma inscrição repetida. Eu queria retomar a fala inicial do Rodrigo com referência à questão de conselhos, a questão de real participação da sociedade e o que é que vem acontecendo também na realidade. Eu e mais alguns colegas do Podemos fazemos parte da comissão de análise de território, que é quem faz o licenciamento ambiental. Então, só citando uma coisa, a questão da porcentagem de constituição dos conselhos está ultrapassada. Não é por aí que nós vamos conseguir alguma coisa. O Conselho de Campinas, ele tem um certo equilíbrio. E a gente não consegue absolutamente nada em termos de controle social real. Não do aparelho, não da participação, como você bem colocou, certo? Isso significa o seguinte: contrariado no empreendimento, um empreendedor fez uma consulta à prefeitura, ao jurídico da prefeitura, exatamente questionando o peso que teria o nosso parecer negativo para esse empreendimento. Resposta do jurídico da prefeitura: o conselho em si, mesmo sendo considerado deliberativo, ele não tem o poder de vinculação da ação do Estado. Ou seja, o que for dito pelo conselho é sobreposto pela própria ação do executivo como uma resolução maior do que aquela do conselho. Esse é um fato. Vou dar um exemplo concreto do Reserva Dom Pedro. No Reserva Dom Pedro, nós tivemos uma audiência pública totalmente desfavorável. Ninguém na audiência pública falou a favor do empreendimento, exceto o próprio empreendedor, isso é evidente, certo? Portanto, 100% da audiência pública era contrária ao empreendimento. Com embasamento. 100% das pessoas presentes, livres, eram contrárias. Feito isso aí, com essa participação, o que a CETESB levanta? A CETESB hesita durante um certo tempo, pequeno, e em seguida pede ao Conselho para que faça um parecer por escrito, concreto, enviado a eles. Certo? Nós fizemos. Portanto, existia uma atuação direta e concreta do Conselho de Meio Ambiente de Campinas. Nenhuma das coisas é levada em consideração. Nenhuma das coisas. A CETESB pediu isso em particular ao CONDEMA. Entregue ao CONDEMA, entregue a própria CETESB, nada foi feito. Ou seja, o caráter vinculativo é praticamente preponderante. Ele anula a ação do Conselho de Campinas. Um outro aspecto que o Bocuí levantou, questão dos empreendimentos.
é um outro fator para passar por cima de todo o poder do Conselho. Tudo que for considerado como obra de interesse social vai passar num outro nível, num outro escaninho, e o Conselho não vai conseguir coisa nenhuma. Exemplo, Pedra Branca. Exemplo, destruição das zonas de produção vegetal, né? De produção Vila Baité. agrícola, certo? De área rural em si, certo? Isso só para citar de início, certo? A situação que a gente está em termos de participação de sociedade. Tanto o jurídico da prefeitura diz isso, como num recente seminário patrocinado pela Fundação José Pedro de Oliveira, da qual a gente participa do Conselho de Administração. Ela convida um desembargador que vem e diz o seguinte: o Conselho não apita absolutamente nada em termos de licenciamento, em termos de empreendimento, certo? A vontade era pular no pescoço do desembargador. Eu pulei. E algumas pessoas quase pularam. Eu pulei. Só para colocar essa questão de insuficiência democrática, a Constituição é clara com relação ao nosso regime participativo. E nas nossas conversas com o Ministério Público Federal, isso fica muito claro do ponto de vista jurídico. Não há como defender, hoje, do ponto de vista jurídico, a não ser que seja tendencioso, de que os conselhos não têm que ser realmente deliberativos, e que as questões têm que estar vinculadas à deliberação desses conselhos. A questão é como inserir esse conselho na normativa municipal, talvez aí, através da Câmara dos Vereadores, enfim, eu não sei como que poderia pensar, para elevar o conselho ao caráter deliberativo. Ele já é. Se ele é por lei deliberativo, nós temos aqui uma questão legal. Aí pronto. Aí eu acho que a gente está, pelo menos essa parte resolvida. Vamos ter que trabalhar do ponto de vista legal. Tem mais uma fala do Dimitri aqui. Vou começar pelo final. Se o conselho é deliberativo, as exigências, o que é encaminhado tem que se aplicar. Uma vez não aplicado, cai na ilegalidade. Isso foi aprovado pelo Conselho? Tá certo? Isso. Foi aprovado pelo Conselho? Então, eu participo também de um conselho municipal, né? E nós temos a questão que a OAB, o representante da OAB coloca dentro do conselho que existe um vício do executivo, que é não reconhecer os conselhos e as suas deliberações, e também não fazer tramitar pelo conselho atributos que estão legalmente definidos. Então nós temos que fazer valer os direitos, valer o direito, né? Em relação ao plano diretor, eu só queria colocar o seguinte: eu participei da discussão do plano diretor de São Paulo, e São Paulo planeja a sua expansão, né? Ocorreu um evento, inclusive, há 2 anos atrás, que chamou SP 2040, em que se fala em São Paulo com 20 milhões de pessoas e a região metropolitana da capital com 40 milhões de pessoas. Aí eu só estou colocando isso porque como é que vai ficar a questão da água do Cantareiro? Né? Isso é para vocês pensarem. Não tem mais. Não Vocês vai têm que ficar. pensar isso, porque lá se planeja a expansão. Já era. Eles não estão preocupados se da dependência, não colocam na pauta a dependência hídrica que existe sobre Piracicaba e tantas outras coisas, né? Eu acho que é isso. Assim, eles também não consideraram dentro do que o Paulo falou, a realidade atmosférica, a mobilidade, a dependência e degradação hídrica e a contaminação humana da capital. Tá certo? Eles não colocam isso dentro do que o Paulo falou, né? Que é rompimento da capacidade de suporte. Bom, tem mais